Um segundo exercício da seção 16.2 do nosso livro-texto, que é o Csias-Zemansky. Lembre-se que esses exercícios são operacionais, né, para você treinar as leis físicas e recordar os conceitos. Esse exercício fala o seguinte: um oscilador vibrando a 1250 Hz produz uma onda sonora que se desloca em um gás ideal a 325 metros por segundo, quando a temperatura do gás é igual a 22 graus Celsius. Em um certo experimento, você precisa que o mesmo oscilador produza um som de comprimento de onda igual a 28,5 centímetros nesse gás. Qual deveria ser a temperatura do gás para obter este comprimento de onda? Então vamos lá. Para resolver esse exercício, eu devo recordar que nós podemos calcular a rapidez de propagação do som no meio por diversas equações que nós vimos nesse curso. Então, a rapidez de propagação do ar, né, em um meio como um ar ou um material sólido ou num fluido qualquer, vai ser dado pela seguinte expressão. Tá? Você pode recordar essas equações nos nossos livros, textos, nas notas de aulas e nos slides. Então, a rapidez de propagação pode ser calculada como a raiz quadrada gama R vezes T. Gama é uma constante, R é uma constante, T é a temperatura e M é a massa do meio. Gama é o índice adiabático, lá da termodinâmica. Além disso, eu posso calcular a rapidez de propagação como produto do comprimento de onda vezes a frequência, né, para uma onda sonora. Okay? Então, nós já vimos isso também na unidade 1. No problema, alguns valores são dados. Né? Nós sabemos aqui a frequência, a rapidez do som no gás, que vale 325 metros por segundo. Sabemos a temperatura, a frequência, né, 1250 Hz, e sabemos aqui a temperatura, 22 graus Celsius. Lembre-se que eu preciso converter essa temperatura para o sistema internacional, que neste caso é o Kelvin, 295 Kelvin. De onde veio isso? Da seguinte expressão: a temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em Celsius mais 273,15 Kelvin. Então, eu substituí 22 nessa expressão e achei 295,15 Kelvin. Bom, eu posso achar aqui o comprimento de onda para a velocidade e a frequência dadas. Então, eu sei que lambda é a velocidade sobre a frequência. Então, o comprimento de onda vai ser igual a 325 metros por segundo, dividido por 1250 Hz. Então, o primeiro comprimento de onda desse problema vai ser igual a 0,260 metros ou 26 centímetros. Eu quero comparar esse comprimento de onda, que é para essa temperatura, essa velocidade e essa frequência. Se eu mudar o comprimento de onda, qual será a nova temperatura? É isso que o problema quer saber. Então, eu vou igualar as nossas duas equações para a rapidez de propagação. Comprimento de onda vezes a frequência é igual a raiz quadrada, gama RT sobre a massa. Então, comprimento de onda, 1 sobre a frequência, raiz de gama RT sobre a massa. Aqui eu vou fazer uma manipulação. Eu vou tirar a raiz da temperatura e vou dividir o lado esquerdo. Então, lambda, que é o comprimento de onda, dividido por raiz da temperatura, vai ser igual a 1 sobre F, raiz de gama R sobre M. Então, veja que isso aqui é uma constante, porque eu vou usar o mesmo oscilador, então a frequência vai ser a mesma. Gama depende do meio, que não muda. R é a constante universal dos gases e M é a massa do meio. Então, aqui eu vou ficar o seguinte. Então, como é uma constante, eu posso dizer que o comprimento de onda 1 está para a raiz da temperatura 1, assim como o comprimento de onda 2 está para a raiz da temperatura 2. Elevo ambos os lados ao quadrado para extrair a raiz. E eu vou encontrar aqui a temperatura 2 vai ser igual à temperatura 1 vezes o comprimento de onda comprimento de onda 2 dividido pelo comprimento de onda 1. O comprimento de onda 2 foi dado no problema. Né? É justamente isso. Eu quero saber qual vai ser a nova temperatura para o novo comprimento de onda. Então, a temperatura 2 será igual à temperatura 1, 295,15 Kelvin, vezes o comprimento de onda 2, que vale 22 centímetros,
dividido pelo comprimento de onda 1, que vale 26 centímetros, 0,260 metros. Tudo elevado ao quadrado. Centímetro com centímetro cancela, então a temperatura 2 será igual a 354,6 Kelvin. Então veja que quando o comprimento de onda aumentou, a temperatura também aumentou, né? Então, em graus Celsius, a temperatura vale 81,4 Celsius. Então, lembre-se do seguinte: a velocidade de propagação depende da temperatura. Se a temperatura muda, a velocidade de propagação muda. Tá? E que existem outras formas para a gente calcular a velocidade de propagação, que é o comprimento de onda vezes a frequência. Como a temperatura muda e a velocidade muda, o comprimento de onda também muda. Então, esse exercício é o suficiente para você resolver os demais dessa seção, como o 16.7, o 16.8, 16.9, 16.10 e o 16.11 e 16.12. Todos eles são bastante similares.